Vamos, é, doutora Patrícia, ela me informou que já está tendo pelo menos lá no Paraná, já foi comprovado que que está acontecendo, aqui eu não sei se já aconteceu, uma dupla infecção, o Covid e a dengue, juntos, associados. E já tem alguns casos lá, eu não sei exatamente quantos, ela pode até falar aqui alguma coisa, depois nos esclarecer mais alguma coisa. E aqui no Rio Grande do Sul, que até então a gente achava que não, né? É novidade isso pra gente. Eu fiquei, nossa, aqui no estado que a gente sabe que circula, inclusive chikungunya, tem duas pessoas próximas que teve agora, depois de ter tido o coronavírus, não durante o coronavírus, mas pós-coronavírus. E aí foi diferente, né? Foi algo muito novo para mim. Você já tem conhecimento dessa infecção? No caso, dupla, Então, né? Porque até então a gente não sabia. exatamente, circulando os dois ou mais vírus, né, como foi relatado pela professora, que a pessoa foi co-infectada com Covid, com SARS-CoV e com qual outro? Dengue? Foi isso? Com dengue, 5 casos, ela falou Então, aqui, certo. Então, é em perfeitamente Maringá. possível. É perfeitamente possível, tá? Uma co-infecção. E também é possível uma co-infecção não só com outros vírus, tá? Esses vírus continuam Sim, circulando, como eu falei, aqui no Rio Grande do Norte. Esse ano nós tivemos a circulação do dengue 1 e do vírus chikungunya. Então, sim, certamente, né, podem ter ocorrido co-infecções, mas nenhuma co-infecção dessa ainda foi descrita, né, ainda foi reportada aqui no estado. aqui no estado. É algo Isso. que é um pouco preocupante até, né? Porque a dengue, se for tipo 2, acho que é o tipo 2 que é mais grave, né? Já imaginou aí sendo um caso desse, mas o coronavírus, aí é algo muito, muito É preocupante, bem né? preocupante, porque, quer dizer, uma doença como a dengue, que é uma febre, que pode causar uma febre hemorrágica, né, deixa o indivíduo muito debilitado. E aí, se ele pega Covid, se ocorre uma co-infecção, então esse paciente ele tem uma chance maior de evoluir para uma forma mais grave, realmente. Né? Porque são duas infecções aqui, falando de uma co-infecção de Covid e dengue, são duas infecções bem graves, né? Que podem Bem levar a quadros levadas, né? graves. Então, de É, fato, o paciente tem uma chance maior de ter uma forma mais grave. uma, até a gente viu essa semana que saiu uma notícia, eu não sei se procede, foi na revista Galileu, né? Falando que o vírus ele poderia ficar inativo numa superfície em torno de 35 a 40 graus, ele ficaria inativo, e aí ele perderia a potência, né, a força dele, ou seja, ele praticamente estaria um vírus morto, que sobreviveria em superfícies lisas. A gente sabe lá no início que tinha uma informação que ele sobreviveria, mas era questão de 4 a 72 horas, em superfícies lisas. Aí, de repente, vem essa notícia. Aí eu pergunto, existe algum estudo aqui no Rio Grande do Norte que tenha detectado, que tenha conseguido ver se realmente ele sobrevive mais tempo do que as 72 horas lá do início e que hoje se fala em 28 dias, mais ou menos? Aqui no Rio Grande do Norte ainda não teve nenhum estudo como esse, né? Mas tem um estudo que foi publicado numa revista bem importante, né? A New England, que os pesquisadores mostraram que o vírus ele pode ficar em superfícies plásticas, por exemplo, por 15 horas, Sim, né, viável. 15 horas viável. sim. E podendo ser detectado por até 3 dias. Tá? E, quer dizer, É, mas a média ali de viabilidade viral, ou seja, o tempo que o vírus ele, permanece infeccioso,
né, cerca de 15 horas, em Sim. superfícies plásticas. E esse tempo ele varia de acordo com a superfície, né? Em papelão, em papel, já o tempo é bem menor, né? Cerca de 3 horas. E no aerossol, cerca de 2, 3 horas, né? Que é durante o espirro ou a tosse que causa aquele aerossol e que essas gotículas, né, ficam suspensas no ar. Elas podem ser depositadas em alguma superfície e o vírus permanecer viável ali por algumas horas. Daí a importância, né, da lavagem das mãos e do distanciamento, né? Muito se fala no distanciamento de 1,5 m, 2 metros, mas numa tosse, no espirro, quer dizer, essas gotículas elas alcançam uma distância até maior do que isso, né? Mas é importante, como eu falei, né, de acordo com esses dados, sempre manter o distanciamento. É importante, né? Então, esse distanciamento é fundamental. Vou fazer uma outra pergunta que surgiu uma dúvida hoje de manhã que eu fiquei assim. Nos Estados Unidos, 286 mil mortos. É muita gente morta. No Brasil, 150 mil. Se a gente for comparar a população brasileira com a população americana, a gente sabe que a nossa população é muito maior. Mas eu falo em relação à morte. Eu não estou conseguindo compreender como a mortalidade está tão alta lá. Né? Para a gente ainda está muito alta, né? Mas, bem que está dando uma aliviada. A gente está tendo uma baixa agora, graças a Deus, não é tão ruim. Mas eu fiquei muito assustada. Mais de 286 mil mortos. É muita gente morta lá. É muita gente, e isso também está. Um ponto importante, Cleide, é a questão do tempo da epidemia, né? Então, quando a gente compara o Brasil com outros países, é importante comparar no período certo, porque não necessariamente atualmente está acontecendo a mesma intensidade, né, em questões Ao mesmo tempo. epidemiológicas, o Brasil e outros lugares. Então é importante perceber que o tempo da epidemia ela é diferente em diferentes locais e a taxa de mortalidade ela é semelhante, né? E essa taxa que é calculada, o número de casos notificados e o número de óbitos notificados também estão associados ao número de testes que estão disponíveis no local, né? Semana passada eu recebi uma ligação de um ex-aluno meu, que ele é de Sim, Guiné-Bissau, me sim, pedindo ajuda, né, com protocolos mais sim. acessíveis para o país dele, porque lá em Guiné-Bissau eles estavam tendo dificuldade na aquisição de insumos, de reagentes para testes. Então, Sim, esse número de casos notificados também está associado à testagem, né, que deveria ser maior aqui no Brasil. Tá? E quem domina essa tecnologia de produção de insumos, né, os americanos são líderes. Muitos dos reagentes que eu utilizo para diagnóstico de vírus eu importo dos Estados Unidos ou da Alemanha. Então isso mostra que nós devemos investir mais em ciência aqui no Brasil para nós produzirmos os nossos próprios insumos e não depender de reagentes, né, de estar importando reagentes é, de outros países. Então, isso também é um ponto que deve ser levado em consideração, né? A quantidade de testes que está disponível para a população. Em alguns locais mais e em outros menos. em outros menos importante. Essa observação realmente é bem importante. Porque a gente fala, né, lá tem muitos, aqui tem tantos também, mas porque seria, e aí você traz essa luz que fala exatamente nos insumos que são tão importantes, né? E que, querendo ou não, eles detêm a maior quantidade, né? Eles fazem uma testagem no início da epidemia aqui, por exemplo, nós só testávamos
profissionais da área de saúde, profissionais da área de segurança e, quer dizer, e pessoas hospitalizadas, né? Então, era restrito, verdade. não era para qualquer pessoa, né? Depois se adquiriu mais insumos e aí foi ampliada a testagem, a questão da testagem, mas realmente existia um critério bem fechado, né? Para otimizar a questão da utilização do teste, realmente. Maria Lígia está perguntando se há comprovação de pessoas reinfectadas. Sim. Aí, aqui no Brasil. No mundo a gente sabe que tem, mas aqui no Brasil já se tem algum caso comprovado, professor? Olha, aqui no Brasil, eu acredito que não, mas, enfim, esses trabalhos deverão ser publicados, mas já foi confirmado, né, no mundo, né, casos de reinfecção. Tá? Existem alguns casos no Brasil que estão ainda sendo investigados. Por quê? Porque tem alguns casos com suspeitos de reinfecção Sim. que pode ter sido uma permanência do vírus no indivíduo. Então, o tempo, né, entre a primeira e o segundo evento infeccioso, ele é importante. Mas sim, é possível uma reinfecção, mas essas reinfecções, esses casos de reinfecções são considerados raros, tá, até o momento. Não é comum. Então, o que ocorre é que se o indivíduo tiver infecção, ele vai adquirir anticorpos para a Covid-19, para o SARS-CoV-2, e vai ficar imune. Né? Agora, o tempo de imunidade é que nós não sabemos ao certo, porque é uma doença nova. Então, nós vamos aprender nos próximos anos. É tudo muito novo. Né? Até o momento se acredita que é a exemplo de outros coronavírus, porque a gente compara muito esse novo coronavírus com outros coronavírus que já circularam. Né? O SARS-CoV-1, o MERS. E ele é completamente diferente, né? Ele é diferente. O professor Walter, inclusive, ele me falou, ele disse que tem uma diferença muito grande, você conversa com o professor, porque ele vai poder te explicar um pouco sobre essa diferença dos vírus, né, dos coronas, o porquê dessa diferença. Aí eu digo, mas eu sou muito curiosa, eu pergunto muito, mas eu quero saber. Ele vai ter toda a paciência em lhe explicar. Aí, desculpa, foi uma ligação que entrou. A gente usa tanto celular que o pessoal, até nas lives, eles ligam pra gente, é normal. A diferença, né, entre o SARS-CoV-2 e o MERS, qual seria? A gente sabe que o SARS-CoV-2 é o Covid, então seria o SARS-CoV-1, correto? Não, existe o MERS, né, que ele é um vírus, Sim. São vírus diferentes. Sim. E o SARS-CoV-2, agora, é porque já existe um SARS-CoV. Né? Então, esse novo foi denominado de SARS-CoV-2, porque tem um. Sim. Então, e o MERS é um outro vírus. Então, são vírus diferentes. São espécies de vírus diferentes que foram caracterizados assim. E a diferença, ela é antigênica, ou seja, existem proteínas que são diferentes, tá? E que existe uma diferença antigênica e também uma diferença genética. Tá? Então, essa é a principal diferença. São espécies diferentes, espécies de vírus diferentes. Mas não tem não tem essa mortalidade que o Covid-19, o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-1, não. Mas o MERS, ele é mais letal do que o SARS-CoV-2. Uau! O MERS, né? Que ele causou, o MERS, que ele causou uma grave epidemia aí no Oriente Médio. Sim. Graças a Deus ele não chegou aqui ainda, né? Mas vamos agradecer, porque já é muita coisa. A gente já está com a epidemia. Imagine chegasse outro, misericórdia. Eu brinco um pouquinho, que é para a gente não ficar tão tenso, né? Porque é um assunto muito sério. E assim, aí eu pergunto... Essas viroses, elas
eu estudo esses vírus, né, há muito tempo, e essas Sim, viroses, elas não dão trégua, né? A todo momento ocorre tem uma o novidade. surgimento de uma nova doença viral, né? Exemplo do que ocorreu Sim, com Zika, associado àqueles casos de microcefalia que ocorreram aqui no Nordeste. Depois da Zika veio o chikungunya. O Zika sumiu, né? O Zika não circula mais. Os casos que são notificados de Zika aqui, no Rio Grande do Norte, pelo menos, são casos com diagnóstico clínico, né? Que o médico analisa, o paciente está com sintomas sim. de Zika, mas não é feita uma confirmação laboratorial, tá? É mais verbal, E né? aí, Mais exatamente, e pode ser uma infecção por dengue e que na clínica o médico descreve como Zika, por exemplo, pode ocorrer, né? Porque os sintomas são sim. parecidos. Mas, enfim, É depois do muita Zika novidade. veio o chikungunya e agora, né, são exemplos de viroses emergentes, esses vírus que sempre surgem e que causam problema. Esse último agora, o SARS-CoV-2, né, causou Sim. todo essa crise, né, na saúde, na economia, porque tivemos que parar, né, tivemos que entrar em quarentena e infelizmente, né, causou todo esse estrago, mas agora, né, a epidemia já está controlada, mas não podemos baixar a guarda, né, deveremos continuar com as medidas de controle, as medidas preventivas, Protetiva. né, sempre utilizar máscara, enfim, né, lavar as mãos quando chegar em casa, Importante. desinfectar as sacolas plásticas do supermercado, os materiais, né, as compras todas devem ser desinfectadas. Enfim, deveremos continuar com os cuidados por algum tempo. Precisamos. Na França, brincou um pouquinho, tá aqui, ó. Aqui na França, Fernando, Bertoleza Blanchet está falando aqui. Aqui na França, a partir da próxima semana, iremos recomeçar o reconfinamento. Vai começar de novo o reconfinamento, né? Gradual. Alguns países da Europa, a gente sabe que está sofrendo porque acho que relaxou um pouco, né? Eu sou minha paranoica, então eu prefiro garantir a prevenção ainda para mim é o melhor remédio. Mas aí eu pergunto, né? Enquanto pesquisador, enquanto cientista, né? Qual o seu posicionamento nos cuidados, né? Com aglomeração? Enquanto cuidados de aglomeração, o que, que você nos indica? Então, Outras pessoas vão ver devemos essa evitar. live, é bom que. Sim, perfeito. Devemos evitar ao máximo aglomerações, né? Porque ainda existe circulação viral e muitas pessoas ainda não foram expostas ao vírus, né? Muitas pessoas que não tiveram infecção. Então, com a circulação do vírus e contínua, né, e com uma quantidade ainda grande de pessoas suscetíveis, né, a infecção ela pode ocorrer. Então, devemos evitar ao máximo aglomerações, tá? E Vai claro, se perigoso. precisar, no retorno às aulas, né, muitas escolas retornaram. Infelizmente, as escolas públicas não puderam retornar, né, porque as condições são diferentes, infelizmente. Mas aqui no Rio Grande do Norte, as É, escolas, pelo menos a maioria das escolas particulares, já voltaram, né, de uma forma gradual, considerando essa taxa, né, de transmissibilidade abaixo de 1. Então, quer dizer, sim, existe um risco diminuído da infecção. Então, esse retorno está sendo gradual, né? Ele está sendo com cuidado, está sendo trabalhado com as secretarias de educação, né? Na orientação dos professores, dá também a possibilidade, a chance da criança e dos pais, né? Dos pais optarem pelo ensino remoto, porque a criança ela pode ter alguma doença crônica, por exemplo, né? Uma criança com asma ou com alguma outra doença crônica, ela deve permanecer no ensino remoto de preferência, tá?
E aí, quer dizer, a escola ela deve trabalhar, que esse é um outro tema, né, importante, que é o do retorno à vida escolar. Sim, A escola ela tem que informar os pais qual o protocolo que está sendo utilizado na escola, tá? Os sim. pais devem ter confiança em retornar presencialmente, né? Ou seja, deve conhecer todo o protocolo de biossegurança que a escola está adotando atualmente. E como eu falei, dá a possibilidade, a opção de continuar com o ensino remoto. Então, aí os pais, de acordo Precisa se com pensar nisso, né? os pais, de acordo com a análise do protocolo da escola, né, opta em um retorno gradual, presencial ou continuar com o ensino remoto. Tem uma pergunta também, assim, tem dois, vamos dizer que tem duas crianças numa casa. Uma das crianças não tem comorbidade nenhuma, mas a outra tem. E aí a mãe tem as duas crianças em idades diferentes e precisam estudar, né? Vamos dizer assim. O que não tem comorbidade, ele pode ir. Ok, mas se ele pega o vírus e traz para dentro de casa, e aí, como é que a gente faz? É um caso Então, onde tem que se pensar. como essa criança ela está em contato constante, né, com a outra, então o ideal é que as duas continuem com o ensino remoto, né? Esse é o ideal, porque de fato a criança que não tem a comorbidade, que não tem a doença crônica, ela pode ir, né? Espera-se com os protocolos, né? E também com baixo risco, né? Espera-se que essa criança ela não se infecte, mas se ocorrer a infecção, de fato ela pode trazer para casa e passar para as demais pessoas. Então, a recomendação é, se a pessoa convive com outra do grupo de risco, né, essa pessoa deve tomar cuidados adicionais para Aí, ó. Meu evitar caso, ao a máximo. professora Tânia Florentino fala. Olha aí, professora, pense, reflita, já que é seu caso, reflita, veja se é o ideal, veja aí, encontrar o melhor caminho, né? Crianças que, por exemplo, convivem com idosos, né, com um avô, com a avó, com a tia idosa que tem, enfim, né, também devem Precisam desse tomar cuidado, né? todos os cuidados e, de preferência, continuar com o ensino remoto até, né, a situação ficar bem mais estável e dar uma margem de erro, uma margem de segurança maior. Maior. Senhor não, você que é muito jovem. Você disse uma coisa muito importante, porque as pessoas acham, está com uma taxa, o RT está com uma taxa pequena, né? Abaixo de 1. As pessoas entendem que estão livres, e não é por aí. Na verdade, houve um achatamento, né, dessa curva. Aí o que foi que aconteceu? Diminuiu a infecção, diminuiu o perigo para a parte hospitalar, para a parte de cuidados hospitalares. Não significa que se de repente tiver uma reinfecção, vai ter do mesmo jeito outra correria. E as pessoas acham que não estão entendendo muito isso, né? E quando Exatamente. você falou, você deixou bem claro. O fato é que, assim, aquela fase crítica já passou, né? Agora, nós sabemos que a taxa de transmissibilidade está baixa, abaixo de 1, indicando que a doença está sob controle, mas o vírus continua circulando, né? Ele continua infectando pessoas, ele continua circulando. Verdade. Daí a importância de continuar com a questão do distanciamento, evitar aglomerações, porque ele continua circulando e até a liberação da vacina, né, nós precisamos manter os cuidados. É muita gente. A gente precisa ter, a população brasileira é muito grande e a gente tem eu acho que nós temos vários Brasis, né, dentro do próprio Brasil, temperaturas diferentes, costumes diferentes, e aí é onde mora a maior parte do perigo. Professor, desejar muito obrigada
Eu queria que o senhor fizesse suas considerações, senhor não, você, fizesse suas considerações finais. Vai ficar salvo também no YouTube, eu vou passar também o vídeo no YouTube para você também, o link lá. Por quê? Porque a gente faz isso? Porque é importante que a gente consiga. Deixa eu ver aqui. O presidente francês anunciou ontem o país adotará o toque de recolher. De 21, aqui no Brasil não tem como não. Aqui no Brasil acho que é até impossível. A gente está vendo aglomeração assim nessa campanha. Estou chocada. É uma coisa horrorosa. Todo mundo sem máscara. Mas enfim, né? E aí eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. A gente aqui, toda semana eu convido alguém para falar de um determinado assunto, porque eu escolhi informar, eu escolhi ajudar as pessoas informando, né? E aí eu acho que você, quando você deu o seu sim, você está ajudando mais pessoas do que você pensa. E parabéns. É um orgulho para o nosso estado, né, ter um pesquisador, né, à frente também no Covid. Meus parabéns mais uma vez, viu? Fico grata, muito grata mesmo. Obrigada pelo seu sim. Sim, Cleide. Eu que agradeço, né, o convite. É um prazer enorme estar aqui com você, compartilhando essas informações e conversando, né, com você e com seus seguidores. Para mim é um prazer enorme, eu fico sempre à disposição. Hoje é o dia do professor, né, então parabenizar aí a É, todos os professores na missão de ensinar, é uma missão belíssima. E, quer dizer, a é, mensagem é de esperança, a mensagem é de esperança. Em breve nós teremos aí uma vacina, né? A doença, a fase mais crítica já passou e devemos voltar com segurança, né? Continuar mantendo o distanciamento e todos os cuidados para evitar a contaminação. Aqui no Brasil, eu acho que esse hábito da máscara vai pegar, porque o brasileiro ele não era acostumado a usar máscara, né? Foi uma coisa que eu percebi que já era muito comum na Ásia, mas é, aqui no Brasil eu vejo, né? Infelizmente a gente vê alguns cenários assim principalmente nesse período agora eleitoral, né? As pessoas encarreadas, sem máscara, mas eu vejo muitas pessoas com máscara na rua, nos supermercados, né? Então, acho que esse hábito da máscara, ele veio para ficar. Eu acho que muitas pessoas, mesmo depois dessa